Certo, olha só, sei agora da apresentação do Luiz Felipe Scolari, professor Luiz Felipe Scolari, do treinador e agora coordenador técnico. E vários pontos me deixaram muito emocionados a respeito dele e do que ele vem fazer no Grêmio a partir de então. A apresentação dele foi muito clara e objetiva. Ele deixou claro em que ele será uma espécie de administrador, né? Vai fazer a parte administrativa do clube. Ele vai trazer as categorias de base para o profissional, fazer relatórios a respeito e apontamentos a respeito do profissional. O campo, no profissional hoje, quem manda no clube é o Mano Menezes. O Mano Menezes que manda no futebol. O Filipão está se juntando a ele para fazer esse elo que tem no clube com os profissionais e no que pode ser aproveitado. Foi perguntado para o Filipão se ele vai dar aquele toque, conversar, falar o que pode melhorar no time, melhorar no grupo, no elenco. Ele disse que se for convidado, se der a oportunidade, ele vai falar. Se pedirem o parecer dele a respeito de algum determinado assunto dentro do clube, ele vai falar. E isso me deixou muito entusiasmado, porque o Filipão, quando ele fala isso, parece que ele está se resguardando, e aí a experiência fala a respeito disso. Eu vou te contar esses detalhes. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações e fazer parte junto comigo. Eu quero continuar trazendo informação para vocês e análises como essa da entrevista do Luiz Felipe Scolari para vocês entenderem. O Filipão chega com um cartaz de coordenador técnico. Ele fala que vai ser o administrativo do clube. Ele fala que ele vai ajudar na construção dentro do clube. Ninguém perguntou quanto tempo ele ficará, mas perguntaram sobre a amizade dele, se tinha dificuldade em trabalhar com o Mano. E aí ele esclarece alguns pontos importantes. Ele fala principalmente que antes do Mano ser contratado, ele já conversava com o Grêmio para ser treinador, para ser coordenador do Grêmio. Ele já estava negociando esse tipo de trabalho. Não falou valores, né? Não falou que estava abrindo essa questão, mas sim estava negociando o trabalho com o presidente do Grêmio. Então, deixa muito claro em que ele pensa assim no clube. Ele fala abertamente que é gremista, em que ele veio para o Grêmio em determinados pontos em que nunca foram iguais, e ele sabe que agora é o momento dele de ajudar o clube. E como coordenador técnico, ele vai conseguir fazer isso tendo as possibilidades que o clube está mostrando para ele, que está muito melhor que 2021. Ele também fala em que o ambiente onde ele está sabe que vai ajudar muito. O Mano tem todo o respaldo da direção. O Mano é o cara que manda no Grêmio, é o cara que manda no clube, o Mano manda no campo. Ele que dá treinamento, ele que faz o que planeja o que vai ser feito, ele que fala sobre estratégia, tática, tudo com ele. O cargo do Luiz Felipe Scolari, ele é totalmente diferente do que o Muricy Ramalho faz no São Paulo. É totalmente diferente do que o D'Alessandro faz no Internacional. O D'Alessandro é o diretor de futebol. Ele convive diretamente com tudo que acontece dentro do clube e dentro do gramado, dentro do vestiário. O Filipão vai entrar no vestiário caso seja convidado. O Filipão vai ter autonomia para falar com os jogadores em alguns determinados momentos, se for convidado. Ele não vai fazer nada do que possa atrapalhar o Mano Menezes. E mais, sem falar com o Mano Menezes, ele também não vai fazer nada. Ele deixou muito claro isso, em que o Grêmio ele quer ajudar isso. E quando foi dito o nome do Mano Menezes, o presidente comentou com ele sobre o Mano Menezes, ele deixa claro que assim, quem? O Mano? Vai estar em boas mãos, pode ir. Ou seja, tá ligado diretamente Mano Menezes e Filipão. Essa dupla vai dar muito certo, vai conquistar os objetivos necessários, com toda a comissão técnica que o Grêmio trouxe. Matheus Famer, treinador de goleiro, preparador físico Rogerinho, os pares do próprio Mano Menezes, que são auxiliares dele, e com o acréscimo do Filipão. Para quem não conhece o Filipão, dessa turma nova que está surgindo e acha que ele é um senhor, é ultrapassado, os caras não sabem nada do que o Filipão é capaz, do que pessoas como o Filipão são capazes
de fazer no futebol. O Luiz Felipe Scolari está sempre estudando, sempre vendo coisas novas. Dito até por ele, que treinou a seleção do Kuwait, treinou a seleção de Portugal, ele foi vice-campeão europeu com a seleção de Portugal, ele levou Cristiano Ronaldo, o olhar clínico dele de identificar um jogador, ele levou o Cristiano Ronaldo pro mundo, mostrou ele para lá. Ele estava surgindo e o Filipão chamou ele, convocou ele. E por palavras do Filipão na Europa, em entrevistas, mostrou que ele tem condições sim de ser esse grande jogador. E é esse grande jogador até hoje. Quem não queria o Cristiano Ronaldo com 40 anos vestindo a camisa do seu clube? O Filipão tem esse olhar clínico. Ele fala, a gente sabe de muitos outros assuntos, de jogadores, e ele é sim um cara totalmente diferente. E ele é um cara que gosta de fazer amigos. Ele fala que ele tem amizade com os jogadores, que ele tem amizade com as pessoas com quem ele trabalhou. Ele cria amizade, esse ambiente. Para quem não lembra de 2002 e quem era novo e não sabia como conviveu, eu aconselho vocês a lerem o livro daquela Copa do Mundo. Eu tenho esse livro em casa, deixei para o meu filho ler, para ele entender quem é Luiz Felipe Scolari, e eu trago aqui para vocês essa mesma situação. Quando ele fala em família Scolari, é isso. Ele faz amigos e consegue, através das amizades, fazer com que as pessoas ajudem a conquistar os objetivos, e ele possa sim dar sua opinião, o seu trabalho, a sua experiência, agregar num jogador, numa comissão técnica, em pessoas mais novas, por tudo que ele já viveu no futebol. E o Filipão viveu muito no futebol. O Filipão viveu rebaixamento no Grêmio, mas ele foi campeão do mundo com a seleção. Ele também teve aquele insucesso em 2014 no futebol brasileiro, na Copa do Mundo no Brasil, mas ele conquistou a Europa, ele treinou o Chelsea, ele foi para o Kuwait, ele tem inúmeros títulos, campeão com o Palmeiras, campeão da Libertadores com o Palmeiras, campeão brasileiro com o Palmeiras, campeão brasileiro com o Grêmio. O histórico do Filipão fala por si, e não é por isso. E outra, com o Palmeiras, o último título dele conquistado foi com o Palmeiras em 2018. Ele foi campeão com o Palmeiras, 16 ou 18? Vamos lá, se for 18, nós estamos falando de 7 anos atrás. Ele estava com 70 anos. Ultrapassado? Não, né? Convenhamos, vamos respeitar Luiz Felipe Scolari. Ele vai agregar muito. Ele disse que não vai ficar sentado atrás de uma mesa emitindo um relatório. Ele vai se envolver, está se envolvendo em todos os corredores do Grêmio, em todos os cantos do CT, da arena, para poder trazer o melhor, agregar o melhor para o Grêmio e melhorar o que já se tem, porque ele não vai piorar. O Luiz Felipe Scolari não vai piorar. Quando ele pede a saída de 3 jogadores do Grêmio lá em 2021, porque eles estavam contaminando o vestiário, e a diretoria daquela época, que deixou de ser talvez a maior diretoria ou o maior presidente do Grêmio de todos os tempos, por conta do rebaixamento, apostou nos jogadores em vez do treinador, fez o Grêmio ser rebaixado. Talvez o Filipão ali tirasse esses 3 jogadores e colocasse 3 jogadores que estavam um pouco escanteados, jogadores que não estavam tendo condições de render mais por conta desses atletas, ou até surgir novos jogadores da categoria de base que poderiam contribuir e fazer com que aquele time encaixasse. O Grêmio poderia ter ido melhor. A gente toma ações que depois elas se transformam em reações, ou as suas atitudes mal pensadas acabam gerando problemas, e que tu vai ter um problema logo adiante. E o Filipão é esse cara que consegue te dizer o que vai acontecer depois, porque ele já viveu isso. E é isso que a gente precisa passar e entender, escutar as pessoas mais velhas. Elas têm uma vivência, elas têm uma capacidade de ver o que está acontecendo naquele ambiente e que vai acontecer logo adiante, porque ela já vivenciou isso. Portanto, torcedor que não conheça e não sabe, e já vão criticar o técnico Luiz Felipe Scolari, o coordenador técnico Luiz Felipe Scolari, porque ele está
sentado numa mesa, ou que ele não vai fazer nada porque o Mano não vai deixar. Isso tudo é balela, é mistério, é mentira. Já vamos trazer como uma mentira, porque ele sim tem capacidade para poder fazer isso. Ele é amigo do Mano Menezes, e os dois juntos vão sim dar muito certo e vão fazer o Grêmio sair dessa situação de zona de rebaixamento e, por que não, conquistar títulos. Porque não é só o dinheiro que faz o futebol. Sem o dinheiro não se faz futebol. Mas o Grêmio tem condições de jogadores muito bem qualificadas. É isso que o Filipão falou na coletiva. Dá o like, se inscreve, ativa as notificações, vem fazer parte junto comigo. Daqui a pouco a gente volta.